Bom, depois dessas palavras do Ciro aqui, eu vou complementar, na verdade, a sua fala, né? Então, eu vou dar início aqui apresentando as nossas propostas em relação ao primeiro tema, que é a política de preços, sobre a política de preços da Petrobras, e depois vou passar aqui para os nossos debatedores, para eles poderem comentar e fazer as sugestões que forem convenientes. Bom, a primeira coisa que é importante a gente falar sobre a política de preço é que, na verdade, ela da forma que ela vem sendo praticada, ela é uma consequência, no fundo, do próprio modelo que foi adotado em relação não só à gestão, mas à forma vamos dizer, de condução, né, da política toda de energia, principalmente da política de energia de combustíveis fósseis aqui no país. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a política de preço na Petrobras, ela é a chamada PPI, né? Política de paridade, preço de paridade de importação. Quer dizer, no fundo, o preço que a Petrobras pratica é o mesmo, é um preço muito próximo, né? Tá certo? É praticamente o mesmo do que é praticado no exterior, né? Multiplicado pela taxa de câmbio. Se a gente fizer um gráfico e comparar as duas, a evolução dos dois preços na bomba de gasolina lá para o consumidor e esse preço são praticamente idênticos, né? O que significa? Qual é a justificativa para isso? A justificativa é que de certa forma, a Petrobras não praticar essa política de preços, ela não vai conseguir, os importadores não vão ter interesse vamos dizer, importar o petróleo, né? Tá certo? A Petrobras ficaria sozinha nesse mercado, né? Pagaria um preço muito alto pelo petróleo que ela estaria importando e venderia por um preço muito mais baixo no mercado interno, levando um prejuízo, né? Lógico que esse argumento que eu estou colocando para vocês não é o nosso argumento, né? Tá certo? Não estou dizendo o argumento de quem defende o PPI, ele tem uma premissa grande por trás. Qual é a premissa? A premissa é de que nós não produzimos o nosso petróleo refinado internamente, certo? Quer dizer, a gente tem que importar esse petróleo refinado, né? Então, nesse caso, logicamente, a gente precisa importar, aí o preço que a gente vai pagar é o que está sendo praticado lá fora, e aí, realmente, se a Petrobras comprar mais barato, vai tomar um prejuízo. Quer dizer, vai comprar mais caro e vender mais barato, aqui tomaria o prejuízo. Então, a mudança na política de preço da Petrobras, na verdade, ela requer uma revisão do modelo de produção da Petrobras, né? Ela requer que a gente passe novamente a Petrobras a produzir refino aqui no país, né? Que produza praticamente toda a necessidade de petróleo refinado aqui. Lógico que sempre vai importar um pouco, né? Mas essa importação será residual e não o principal, né? E com isso a gente consiga mudar a política de preço. Então, logicamente, é uma premissa aí que a gente voltar a produzir o petróleo internamente. Bom, agora, qual é o problema também da política de preço de importação? É que quanto mais a gente importa, mais caro vai ser o petróleo que nós vamos importar. Por quê? Porque, logicamente, se nós estamos demandando muito petróleo lá fora, né, o preço que nós vamos pagar nas diversas refinarias que a gente vai tentar captar esse petróleo, das quais a gente vai comprar esse petróleo, eles vão, logicamente, a gente vai partir do preço mais barato e depois vai cada vez comprando petróleo mais caro. Então, quanto maior for a nossa demanda por petróleo, mais caro vai ser o preço que nós vamos pagar. O que a gente quer adotar, então, isso para fazer uma análise inicial do que é o PPI, né? Qual é o problema? Quer dizer, logicamente, ele traz um custo muito alto, todo esse problema que o Ciro falou, do gás de cozinha, da gasolina, é consequência dessa política de preço e, de certa forma, do desmonte da produção de petróleo refinado por parte da Petrobras. O que a gente propõe? A gente propõe que, na verdade, ao invés de usar isso que chama de paridade de preço de importação, né? Preço de paridade de importação, a gente use o preço de paridade de exportação, certo? Quer dizer, que significa a gente, ao invés de adotar o preço que a gente compra o petróleo, a gente vai adotar como referência o preço do que nós vamos vender o petróleo, né? No exterior. E aí a gente não tem mais deixa de ter, primeiro, esse problema de ter vamos dizer, vários preços, né? E um preço crescente à medida que a gente demanda mais petróleo. Não, nós vamos produzir o petróleo para atender o mercado interno. E a referência de preço, o que vai ser? Vai ser uma parte dessa produção, logicamente, vai ser exportada. Assim a gente espera, né? Então, a referência vai ser esse preço que a gente vai colocar lá fora e esse preço que a gente vai exportar, por sua vez,
Depende do quê? Depende do custo de exploração, de produção, de refino da Petrobras, depende do preço, né, que está sendo praticado, né, no petróleo, no próprio Golfo, no diesel que é vendido nas refinarias do Golfo, né, nos Estados Unidos, né, e depende também de um preço que seja razoavelmente competitivo no exterior, né. Dito de uma forma mais simples, né, a gente vai considerar na nossa fórmula de preço tanto os custos, certo? Aqui internos, fundamentalmente, então a gente quer que a Petrobras ela tenha um preço que tem uma margem de lucro razoável sobre o custo que está sendo do petróleo que está sendo produzido, e nós vamos considerar também o preço com o qual a gente pode vender esse petróleo no exterior para que a Petrobras seja competitiva também lá fora, né? A gente não vai desconsiderar, logicamente, fechar os olhos porque está acontecendo no mercado mundial. É um misto das duas coisas, é o custo aqui, primeiro, certo? E o que está acontecendo no mercado, mas a gente pensando em vender o petróleo lá para fora, né? E não o contrário, que seria o preço no qual a gente compra, né? E mesmo assim a Petrobras seria lucrativa, é lógico, né? Tá certo? Quer dizer, o lucro da Petrobras o ano passado, comparado com as outras empresas petroleiras, né, foi o segundo, né, maior de todos, e realmente a gente vai manter o lucro da Petrobras, pretende tudo isso, essa política vai manter o lucro da Petrobras, só que, logicamente, a gente também vai atender aqui os interesses do país, né? Bom, então a ideia geral da política de preço é essa. Eu queria agora, então, passar para os nossos queridos debatedores, para eles comentarem, fazerem suas propostas, tal, né? E eu vou seguir aqui a ordem alfabética para ser democrático, né?